Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema a doutrina do culto levítico. Nós vamos aprender na lição de número 6 acerca do que Deus estava requerendo do seu povo. Deus gostaria que o seu povo entendesse que tudo vem dele, tudo é para ele. Deus gostaria que o povo entendesse que o próprio povo de Deus, os hebreus em questão, eles deveriam ser um reflexo da glória de Deus para o mundo. Eles deveriam ser um tabernáculo da habitação de Deus. Eles deveriam ofertar a Deus e sacrificar não só para fazer expiação sobre o pecado, mas para tributar a Deus tudo aquilo que pertence ao Senhor, porque a terra, os animais, os seres humanos, tudo que nela há, pertence ao Senhor. O fato deles entregarem ao Senhor os sacrifícios era também uma tributação e uma dedicação a Deus de tudo aquilo que pertence ao Senhor, reconhecendo que os animais vêm de Deus, o fruto da terra vem de Deus, o próprio ser humano pertence a Deus. E também o povo entendesse que jamais deveriam glorificar e adorar e servir outros deuses. Então toda a tônica, toda a base do culto era para que eles entendessem essas verdades. Deus é o dono de tudo. Deus quer ser adorado exclusivamente, não existe outro Deus acima de Deus. Deus deseja que eles reconheçam que tudo vem de Deus, tudo pertence ao Senhor, e que eles deveriam servir a Deus com alegria, refletindo a glória de Deus e a santidade de Deus. O ser humano não foi feito em imagem e semelhança de Deus apenas no aspecto intelectual, com poder de decisão e escolha, mas também para refletir a santidade de Deus. Imagem e semelhança também na santidade. Devemos refletir a santidade do Senhor. E essa lição vem mostrando que a tônica ou a mensagem central do culto era para que eles entendessem essas verdades. A lição tem 3 partes. O texto áureo está baseado em Salmo 24:1. Leitura bíblica em classe, Levítico 9:1 ao 14. A primeira parte diz: a terra é do Senhor. A segunda parte: os animais e os vegetais são do Senhor. E a terceira parte: o ser humano é do Senhor. A primeira parte nos diz assim: a terra é do Senhor. Primeiro tópico: Deus é criador dos céus e da terra. Subsídio teológico. Olha só, Moisés dá testemunho por meio da palavra bará, que quer dizer criar do nada. Quando Moisés escreve ali Gênesis 1:1, e nós sabemos que capítulo foi colocado só no século 13 depois de Cristo e versículo no século 16, mas Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou do nada. A palavra bará significa criar do nada. Então Moisés dá esse testemunho, por meio da palavra bará, criar do nada, de Gênesis 1:1, que Deus, ele testemunha que Deus criou tudo do nada. O evangelista João também revela em seu evangelho que o verbo vivo de Deus, o verbo vivo de Deus, o Logos, que é o Messias, que é Cristo, fez todas as coisas, João 1:3. O escritor aos Hebreus também relata que os mundos foram criados por Deus, Hebreus 11:3. Visto que tudo que existe foi criado por Deus, logo todas as coisas existem para satisfazer a vontade de Deus, criado por Ele e para Ele, como diz a Bíblia. No livro de Levíticos, os sacrifícios não tinham apenas o propósito de fazer expiação para cobrir os pecados dos hebreus, mas também fazer dedicação ao Senhor de todas as coisas existentes na face da terra. Por isso que deveriam estar diante do Senhor os homens, o fruto da terra, o fruto dos animais e todas as coisas. Deveriam estar diante do Senhor os homens, o fruto da terra e o fruto dos animais. Por isso que Deus pedia a eles que tributasse ao Senhor esses elementos, os animais, os cereais
e o próprio ser humano estar ali diante do Senhor. Tudo isso era consagrado ao Senhor para mostrar que tudo pertence a Deus. Quando se estuda o livro de Levítico, sem a devida análise teológica do significado das coisas contidas na palavra, a pessoa acha que não faz sentido os rituais que eles praticavam. Porém, quando você estuda com uma análise teológica, com um significado explicativo acerca da vontade de Deus e dos desígnios do seu reino, você compreende que tudo tem uma mensagem clara. O fato de os seres humanos, os filhos de Deus, os hebreus em questão, estarem sempre, diariamente, diante do Senhor, trazendo animais, trazendo cereais, o fruto dos animais, o fruto do campo, era não apenas para cumprir um ritual sem sentido ou apenas um ritual civil para os hebreus, mas era para transmitir a mensagem ao mundo de que a terra pertence ao Senhor, os animais pertencem ao Senhor e o ser humano pertence ao Senhor. E isso significa que tudo que pertence ao Senhor deve ser ofertado. Aleluia! É isso que o texto e a lição vem tentando explicar. Tudo que existe na terra, ao Senhor deve ser ofertado. Aplicação: assim como os hebreus consagravam tudo o que possuíam ao Senhor, hoje a igreja deve também consagrar tudo que tem e tudo que é ao Senhor, pois tudo foi feito por Ele e para Ele. Aleluia! Nossa vida, tudo que somos, nossas intenções, nossos pensamentos, nossas ações, nossa família, nossos bens, tudo deve ser ofertado ao Senhor. Louvado seja Deus. Primeiro tópico: Deus é o Criador dos céus e da terra. Por isso, os seus filhos devem ter em mente que Deus deve ser adorado de maneira que as coisas sejam tributadas ao Senhor. Aleluia! Deus não pede tudo que nós temos para ofertar a Ele, entregar e dizer: não, está aqui, ó, tudo que eu tenho está aqui nas mãos de Deus, agora eu viro as costas e vou viver sem nada. Não, não é nesse sentido. Não. É tanto que Deus deixa a gente administrar 90% e Deus pedia apenas o dízimo. Os habitantes na época de Moisés, os hebreus, levavam a 10ª, levavam a primícia dos animais, dos cereais, do fruto da terra. Então eles administravam. Então, mas eles tinham que estar mostrando que tudo vinha de Deus. Deus é justo. Então era importante tributar ao Senhor. Hoje nós tributamos ao Senhor nossa adoração, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações de amor, de caridade, as ofertas, os dízimos. Nós ofertamos ao Senhor nosso trabalho, o envolvimento nas questões da assistência social. Nós ofertamos ao Senhor a nossa disposição, o nosso tempo, a nossa saúde, os nossos bens, em função da obra do Senhor, ajudando os irmãos, ajudando as necessidades da obra. Tudo isso significa tributar e ofertar ao Senhor. Aleluia! Tópico 2 nos diz assim, eu tenho aqui, depois você vai baixar, os slides já estão prontinhos. Tem uma frase bonita aqui: Deus, o Criador de tudo. Tem uma imagem muito linda aqui que é Deus com as mãos segurando a natureza e tudo que nela há. Maravilha! Depois tu vai baixar, pode mostrar para os irmãos na escola dominical no domingo. Segundo tópico: Deus é o libertador de Israel. Então, eles deveriam ofertar ao Senhor sabendo que Deus é o Criador da terra, mas também ofertar ao Senhor em gratidão, sabendo que Deus era o libertador do povo, da opressão dos egípcios. E hoje não é diferente. Nós temos que tributar ao Senhor, não só reconhecendo que tudo vem de Deus, mas Deus também nos libertou da condenação eterna. Olha só o que diz aqui, subsídio teológico. Os hebreus deveriam tributar ao Senhor as suas vidas e seus bens. Como eu disse, não todos os bens. Era a primícia, 10ª. Não apenas porque tudo é do Senhor, mas reconhecer e agradecer
por Deus ser o libertador da escravidão do seu povo do Egito. Então eles tinham que reconhecer também, ser grato a Deus por tamanho favor e Deus ter tirado eles da opressão das mãos dos egípcios. Os hebreus deveriam se apresentar diante do Senhor com oferendas de gratidão. Aquela oferenda não era apenas em obedecer ao pedido de Deus. Deus esperava que eles reconhecessem o quanto Deus havia feito por eles e fossem oferendas de gratidão. Aleluia! Deus esperava deles que eles oferecessem oferendas de gratidão por terem sido libertos por Deus. Deus é o nosso libertador. Aplicação. Hoje devemos chegar diante de Deus com sentimento de gratidão pela libertação do pecado original e pela salvação bendita em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nós devemos estar servindo a Deus com gratidão. Era isso que Deus esperava ver no povo dos hebreus quando eles trouxessem as oferendas. Não só por obediência, mas também por gratidão. Não deve ser diferente nos dias de hoje. Tem aqui outra imagem, depois você baixa lá, Deus libertando o povo lá do Egito. Uma frase linda aqui, Deus, o libertador de Israel. Tópico 3, Israel é o templo de Deus. Muito importante esse tópico. Subsídio teológico. Os hebreus deveriam entender que eram a expressão do plano original de Deus em relação aos homens. Como assim, Rodrigo? Plano original. Ou seja, o ser humano foi feito para satisfazer os desígnios de Deus e cumprir os seus propósitos. Está na Bíblia, Provérbios 16:4. Um desses propósitos é que o homem seja adorador por excelência. Mas, visto que no Éden o homem perdeu a comunhão com Deus e deixou de ser um adorador por excelência, Deus preparou um projeto de restauração. Nesse projeto, Deus escolheu os hebreus para serem o povo exclusivo de Deus. O desejo de Deus era habitar entre o seu povo. O ser humano foi feito para viver em comunhão com Deus. Porém, no Éden, essa comunhão foi rompida. E Deus cria um projeto para restabelecer esta comunhão. Ele escolhe, então, os hebreus, e ele gostaria que os hebreus fizessem a vontade do Senhor para permanecerem servindo ao Senhor, de maneira que o Senhor se manifestasse entre eles, para morar e habitar com eles. Dessa forma, os demais povos perceberiam que Deus estava habitando com os homens entre o povo de Israel. Naturalmente, dessa forma, teologicamente falando, Israel serviria como um templo aonde Deus habitaria entre eles e com eles. Aleluia! Este é o propósito de Deus, foi o propósito de Deus naquela época, aonde Israel era a expressão do plano original de Deus. Havia sido rompido no Éden, mas Deus estava restaurando esse plano, querendo habitar entre os hebreus. Olha só a aplicação. Assim como os hebreus, a igreja deve ser um santuário para a habitação de Deus. Hoje, entre a igreja, Deus quer estar presente, não só no coletivo, principalmente individualmente no nosso coração, visto que somos santuário de Deus, santuário do Espírito Santo, como diz a Bíblia, templo do Espírito Santo. Israel é o templo de Deus. Esse é o desejo de Deus, irmãos, habitar em nós, para que a sua glória seja percebida por aqueles que não conhecem a Deus, por meio da nossa vida. Aleluia! A segunda parte, tem aqui uma imagem, outra imagem bonita aqui, Israel, templo de Deus. Quando Israel estava no deserto ali, o tabernáculo, e o fogo de Deus, a presença de Deus, era vista por eles ali no Santo dos Santos, sobre o tabernáculo. A segunda parte, os animais e os vegetais são do Senhor. Outro ponto importante da lição
A primeira parte diz: a terra é do Senhor. Eles deveriam entender que Deus é criador dos céus. Eles deveriam servir ao Senhor reconhecendo que Deus é o criador de tudo e dono de tudo. Eles também deveriam servir ao Senhor por gratidão, sabendo que Deus é o libertador. E também fazer com que Deus habitasse entre eles e eles servissem como um templo para o Senhor. Agora, a segunda parte: os animais e os vegetais são do Senhor. Primeiro tópico, eu vou resumir aqui em apenas um slide. Primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. No primeiro tópico diz assim: no Egito, os animais eram deuses. Segundo tópico, os animais e a adoração a Deus. Terceiro tópico, os vegetais e a adoração a Deus. Subsídio teológico: os egípcios não conheciam ao Deus verdadeiro e não glorificavam a Deus, lhe reconhecendo como dono de tudo. Os egípcios não conheciam a Deus. Os egípcios, eles tinham um panteão de deuses. Eles tinham vários deuses que eles adoravam, inclusive animais. Adoravam os astros, o deus Sol, a lua. A própria palavra Sinai, ali na península do Sinai, a palavra Sinai, ela deriva de Sinear, que era a antiga deusa lua, que é adorada naquela região pelos habitantes, os beduínos, que são os moradores do deserto. Então, eles adoravam os astros, adoravam os animais, as plantas, o rio Nilo era considerado um deus. Eles não tinham conhecimento. E eles acreditavam, porque a verdade de Deus, segundo a Bíblia, conforme Paulo falou aos Romanos, está no coração de cada ser humano. Cada ser humano. E essa verdade ela foi obscurecida pelo pecado, porém todo ser humano sabe que existe Deus, que Deus existe. Porém, os seres humanos buscaram caminhos errôneos para conhecer esse verdadeiro Deus. E os egípcios não foi diferente. Eles caíram em caminhos tortuosos de idolatria. Eu tive a experiência de conhecer um museu ali no Cairo, e está lá no museu o corpo, aliás, embalsamado de Ramsés II. E ele acreditava que ele iria morrer, iria ressuscitar, iria retomar as riquezas, porque eles faziam rituais de cerimônia fúnebre com muitos tesouros. Eles acreditavam que ao morrer, logo iriam ressuscitar com a ajuda dos deuses e iria então recuperar e retomar todos os tesouros. Para os irmãos terem uma ideia, as pirâmides do Egito, que são algo extraordinário, é colossal o tamanho daquela pirâmide, me fugiu agora a metragem, eu estive lá, vi com os meus próprios olhos, você fica abismado de ver o tamanho daquilo. Aquilo era túmulo. Foi construído para ser túmulo dos egípcios, dos faraós, para serem enterrados, sepultados dentro das pirâmides e com todas as riquezas que eles pudessem acumular ali dentro. E aí então a gente percebe que eles tinham uma crença muito distante do conhecimento verdadeiro acerca de Deus. E como eles não conheciam a Deus, eles serviam aos animais. Porém, diferente dos egípcios, os hebreus deveriam reconhecer e adorar a Deus, tributando ao Senhor todas as coisas que eles possuíam, os animais e também os cereais. Nesse caso aqui, os egípcios adoravam os animais, mas os hebreus não poderiam adorar os animais. Eles deveriam reconhecer que Deus era quem tinha criado os animais e era Deus que deveria ser adorado. Aplicação: todos os exércitos do céu e da terra devem adorar ao Criador e não à criatura. O próprio Paulo diz que os homens perverteram a verdade de Deus, adorando mais a criatura do que o Criador. E era o que os egípcios faziam. Adoravam o gato, adoravam o cachorro, adoravam o crocodilo, adoravam o sol, a lua, etc. E aqui a gente vê que os animais e a adoração a Deus, os animais devem glorificar a Deus e não serem adorados como Deus. Também os vegetais devem glorificar a Deus e não serem adorados como Deus, como eles adoravam alguns vegetais, inclusive o próprio rio Nilo era considerado como um deus. Até tem uma crença antiga que fez com que Miriam e a sua mãe, Joquebede, tivessem até uma certa facilidade em acreditar que Moisés não seria
morto pelas águas do Nilo, mas seria resgatado pela filha de Faraó, que se banhava naquelas águas, e elas sabiam o local e o horário que a filha de Faraó se banhava. E como elas sabiam da crença que os egípcios tinham, de que tudo que o Nilo dava era dádiva dos deuses, elas então facilmente confiaram. Claro que teve a direção de Deus, mas Deus trabalha também dentro das tradições dos seres humanos, e há relatos históricos que elas largaram então no junco Moisés, sabendo que a filha de Faraó iria encontrar e iria entender que era uma dádiva que estava vindo para as mãos dela. Mesmo sendo filho dos hebreus, porque ela reconheceu que era filho dos hebreus, mas estava no Nilo. Para ela, na cabeça dela, era uma dádiva que ela estava recebendo dos deuses. E ela não descartou o menino e criou o menino. Tudo isso ajudou para que Moisés não fosse morto, a criança não fosse morta, que daí recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Então os egípcios tinham uma crença muito variada, e Deus deseja que o Senhor seja reconhecido e adorado e tributado a Ele todas as coisas, e jamais o ser humano adorar as coisas em detrimento à adoração que pertence exclusivamente ao Senhor. Tem outra imagem linda aqui, depois você baixa. A luz que penetra a terra revela que tudo pertence ao Deus da luz. Tem uma imagem linda aqui da natureza, os raios do sol entrando e dominando essa região aqui da terra, conforme 1 João 1,5, que diz que Deus é luz. E quando você vê os raios de luz entrando na terra, isso significa que tudo pertence ao Deus da luz, porque Ele é luz. Louvado seja Deus. Terceira parte, o ser humano é do Senhor. Então, a lição tenta mostrar que o culto levítico tinha essa função, fazer o povo entender que Deus deve ser adorado e tudo pertence ao Senhor. E todas as coisas devem ser tributadas ao Senhor. Olha que lindo. Primeiro tópico, o ser humano é a imagem de Deus. Subsídio teológico, o ser humano não foi feito imagem e semelhança de Deus somente no aspecto intelectual, com poder de decisão e escolha, mas também no aspecto sagrado, a fim de refletir a santidade e a glória de Deus. Muitos batem no peito e dizem: eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu tenho conhecimento, eu tenho poder de decisão, eu posso escolher, eu sou livre, sou imagem e semelhança de Deus. Mas eles esquecem que não foi só por isso que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus nos fez a imagem e semelhança dele para que venhamos a refletir também a sua santidade. Tem pessoas que batem no peito dizendo que são sábios e não se preocupam em ser santo. E aí descaracteriza a imagem de Deus. Porque se nós quisermos refletir a imagem de Deus mesmo, Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. E nós devemos buscar a santidade. Então, não somente no aspecto intelectual, mas no aspecto sagrado, devemos também refletir a imagem santa de Deus por meio da nossa santificação. Aplicação: o ser humano deve refletir a sabedoria de Deus e também sua santidade. Aleluia! Segundo tópico, e outra imagem bonita aqui, o homem é obra das mãos de Deus. Tem uma mão linda aqui segurando o ser humano. Em breve nós vamos estar também nas aulas aqui postando essas imagens. Entre a aula acontecendo aqui, você também verá essas imagens e vai ficar mais interessado em baixar os nossos slides para poder postar para os irmãos na congregação. Tópico 2, a vida humana é sagrada. Subsídio teológico: Deus é o dono da vida e somente Ele tem o direito de tirá-la. Um dos maiores atos de adoração ao Senhor é o de amar a vida. Quer adorar a Deus? Ame a vida. Ame a vida. É um ato de adoração. Pois Deus é Deus de vivos, conforme Jesus falou em Lucas 20 e 38. Dessa forma, os filhos de Deus deveriam celebrar a vida, consagrando-se ao Senhor. Os hebreus tinham o dever de, letra A, amar e cuidar da própria vida, conforme Levítico 19, 18. Letra B, amar e respeitar a vida do próximo, também Levítico 19, 18. Letra C, jamais
sacrificar os filhos aos falsos deuses. Levítico 18 e 21. Então a vida humana é sagrada. Por que a lição vem falando disso? Porque os hebreus em questão na época, nós estamos falando aqui de 1400 anos antes de Cristo, a exemplo dos povos pagãos, alguns hebreus pegavam seus próprios filhos e sacrificavam aos falsos deuses. E eles não deveriam jamais fazer isso. Eles deveriam entender que a vida é sagrada e a vida deve ser celebrada diante de Deus de forma saudável. Jamais alguém deveria pensar que para agradar a Deus tinha que sacrificar a vida, tirando a própria vida ou sacrificando a vida de um familiar. Então Deus queria ensinar isso para os seus filhos. Hoje, graças a Deus, nós, principalmente aqui no Ocidente, não temos essa prática que já foi abolida da face da terra. Eu estou terminando um livro que eu estou escrevendo sobre o Espírito Santo e futuramente estarei divulgando no meu site. Você pode acessar depois e baixar esse livro. Mas eu explico ali que quando o Espírito Santo veio para a terra na época da graça, muitas coisas cruéis e terríveis da face da terra desapareceram. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo na face da terra, que aniquilou o poder das trevas que dominava no mundo, que tinha muitas práticas terríveis no mundo, dentre elas, sacrificar os filhos aos deuses. Muitos europeus ocidentais faziam isso, principalmente descendentes aí dos vikings, os antigos vikings, os nórdicos. Mas hoje, graças a Deus, o povo do Ocidente, em alguns lugares do Oriente, acontece isso, em algumas partes da Índia. Os próprios pais sacrificam os filhos jogando os filhos no rio no Ganges. E também em algumas regiões da África, do norte da África, acontece ainda sacrifício humano. Mas graças a Deus no Ocidente não tem mais isso, na maior parte da face da terra não tem mais isso, por causa da presença do Espírito Santo entre nós na época da graça. Quando tu vai adquirir meu livro, tu vai ver como mudou o mundo com a vinda do Espírito Santo. E em todas as partes da terra, antes da vinda do Espírito Santo, todos os lugares da terra eram feito ritual de sacrifício de crianças. Mas com a vinda do Todo-Poderoso morar conosco, isso foi se extinguindo da face da terra. Deus quer que o homem, todo mundo entenda que Deus quer que seja celebrada a vida e não tirada a vida. Uma maneira de adorar a Deus é amando a vida. Aplicação: o amor à vida é um ato de adoração a Deus. Terceiro tópico, tem outra imagem bonita aqui: o ser humano é templo do Espírito Santo. Terceiro tópico e quarto tópico: o ser humano é servo e adorador a Deus. E o quarto, o sacrifício pacífico, subsídio teológico. Os filhos de Deus deveriam aprender que as intenções do coração, os sentimentos da alma e as ações do corpo devem, em primeiro lugar, glorificar a Deus, conforme Deuteronômio 6 e 5. No mundo antigo, havia pouco entendimento das verdades espirituais, conforme Hebreus 4 e 2, que a Bíblia diz que a pregação do Evangelho naquela época não se aproveitou muito porque não era misturada com fé, eles não eram espirituais. Devido a isso, os hebreus deveriam praticar inúmeros rituais e ordenanças a fim de se manterem obedecendo ou obedientes aos propósitos de Deus e também da vida. Então tinha muitas ordenanças para eles praticarem, porque eles não tinham discernimento das coisas espirituais. Deus queria que eles entendessem as coisas espirituais. Então, naquela época, eles deveriam adorar a Deus, sabendo que foram criados também com esse propósito. O ser humano foi criado com vários propósitos, não só ser adorador. O ser humano, para os irmãos terem uma ideia, também é o ponto de equilíbrio do universo. O ser humano também é o ponto de equilíbrio do universo. Mas o ser humano também foi criado para ser um adorador, deveria entender isso. E aí o sacrifício pacífico, eles deveriam cumprir os mandamentos do Senhor com alegria e gratidão. Aplicação: hoje, na época da graça, o Espírito Santo habita em nossos corações. Naquela época eles deveriam saber que a intenção do coração, os sentimentos da alma, as ações do corpo deveriam obedecer às ordenanças que Deus tinha deixado,
para que eles ofertassem ao Senhor e tivessem uma vida dedicada ao Senhor. Mas eles tinham que estar praticando os mandamentos, que eram 613 preceitos da lei. Esses 613 preceitos da lei, só abrindo um parênteses aqui, quando você pesquisa em casa, você não encontra na Bíblia ali dizendo, existe 613 preceitos da lei. Isso foi uma relação que um homem chamado Maimônides, no século II a.C., ele relacionou e entendeu que era 613 preceitos e depois se popularizou essa pesquisa que Maimônides fez. Mas hoje, na época da graça, o Espírito Santo habita em nossos corações e nosso entendimento foi iluminado para que voluntariamente, com amor, vivamos para amar e honrar a Deus, conforme Efésios 1:18 e também Romanos 2:29. Hoje o Espírito Santo iluminou nosso entendimento e a gente obedece sem ter o temor da lei, que a lei ameaçava com castigo, com punições, se não cumprisse. E as pessoas faziam, muitos, para não ser punido pela lei, mas não tinham gratidão e voluntariedade no coração em cumprir aquilo. Agora hoje, quando o Espírito Santo veio morar em nós, iluminou o entendimento, nos deu prazer para que voluntariamente a gente sirva ao Senhor e entenda que vivemos com o propósito de ser adorador diante de Deus. Aleluia! Então, nós devemos hoje viver para adorar. Esse deve ser o nosso lema. Tem aqui mais uma imagem linda que depois você vai baixar e vai passar para os irmãos no domingo na Escola Bíblica Dominical. E a nossa conclusão diz assim: nós somos o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. E como tais, somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar por nós mesmos. 1 Tessalonicenses 5:23, né? Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, tudo em nós deve glorificar a Deus. Se não nos ofertarmos amorosa e incondicionalmente a Deus e usarmos o nosso corpo para o pecado, como estaremos diante de Deus? É uma pergunta séria, né? Se não vivermos inteiramente para Deus, como vamos desejar estar diante de Deus? Isso não irá acontecer. Seremos réus diante dele. Qualquer pessoa que viver no pecado e amar o pecado não vai morar com Deus de forma alegre eternamente, mas será réu e será alvo do juízo de Deus. A essência da teologia do Levítico continua válida ainda hoje. De fato, o Deus que exortou Israel à santidade requer, de igual modo, a nossa santificação. Aleluia! Como eu falei no tópico anterior, nós não podemos refletir apenas a sabedoria de Deus, dizendo: eu sou a imagem e semelhança de Deus, um ser livre, capaz, com poder de decisão, de escolha, tenho sabedoria, não sou como os animais que são irracionais, eu tenho raciocínios, sou intelectual, etc. e tal. Não só nesse aspecto. A imagem e semelhança de Deus também para refletir a santidade e pureza de Deus. Então, que venhamos a ter uma vida mais pura, mais santa e mais agradável diante do Senhor, servindo a Ele de maneira que Ele se agrade também da nossa obediência. Glória a Deus! Chegamos ao final de mais uma lição e, permitindo Deus, domingo estaremos na igreja para aprender a lição de número 6. Deixa o teu ok nesse vídeo, divulgue e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão compartilhando nossos vídeos, que estão acessando os nossos vídeos, e também o nosso carinho à família do saudoso pastor Antônio Gilberto, que deixou um legado muito maravilhoso. Eu até orei a Deus essa semana, dizendo: Deus, ontem, na verdade, ficamos aí consternados pela partida do pastor Antônio Gilberto, 91 anos de idade. Deus concedeu longevidade de vida a ele. E eu disse a Deus: Senhor, levante mais homens com essa postura ministerial, que ame a tua palavra, tenha um testemunho ilibado e seja um exemplo de amor e de obediência à tua palavra diante do Senhor e perante a igreja. Levanta mais homens como o saudoso pastor Antônio Gilberto. Nossos sentimentos à família. Deus abençoe a todos os amantes da palavra de Deus
e que o Senhor te recompense. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.